Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é a atitude que te fortalece e que faz você fazer quem você ama parar de beber mais rápido. Muitas pessoas acham que para fazer o alcoolista parar de beber, você tem que deixar de cuidar de si. Que para fazer isso é necessariamente você se sacrificar. E é o seguinte, isso não é verdade. Até porque cuidar de si é um dos pilares fundamentais para você fazer o alcoolista que você ama parar de beber. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso. Vou te ensinar como um jeito de cuidar de si e que ao mesmo tempo, no mesmo sentido, você acelere a jornada rumo à sobriedade de quem você ama. Que você, enquanto cuida de si, você quebra, ao mesmo tempo, o ciclo do alcoolismo. E consequentemente, torna essa jornada menos estressante para você. E a verdade é que você não precisa estar com o alcoolista quando ele está bebendo. Você não precisa aguentar todo tipo de coisa, fazendo companhia, aguentando conversas dele, atendendo telefonemas de madrugada. Você não precisa, isso inclusive, além de te estressar, muitas vezes é um obstáculo na sua jornada de fazer quem você ama parar de beber. E eu não estou dizendo aqui para você começar a partir de agora a desprezar o alcoolista, ficar 3 dias sem falar com ele, fazer cara feia. Até porque se você começar a fazer isso, você vai criar um mecanismo oposto, extremo. Que é o quê? De você criar uma dinâmica de relacionamento que vai ficar até mais pesada e você vai pagar o preço mais tarde por isso. Não é mesmo? Na medida em que você quer fazer quem você ama parar de beber, você não quer só tirar o álcool da jogada e manter a vida um inferno, não é mesmo? Você quer conquistar um convívio familiar feliz e saudável, não precisar se preocupar com essa pessoa, não precisar ficar correndo atrás o tempo todo. Você não quer ficar vivendo um relacionamento conflituoso, cheio de arranca-rabo, você não quer isso, não é mesmo? Seria um saco para você, seria horrível. Então a ideia não é começar a criar essa dinâmica de desprezo ou também ignorar o problema, não é isso. A ideia aqui é trazer a ideia, criar realmente interesse numa mudança que é necessária no alcoolista, certo? E você vai fazer isso a partir das suas atitudes. Lembra que eu já tenho falado há bastante tempo nos vídeos aqui no meu canal sobre a importância de você ficar atento ou atenta ao jeito que você se relaciona com o alcoolista, porque aquilo que você faz, por mais que você não saiba, alimenta o alcoolismo ou alimenta a sobriedade. Então é muito importante que você tenha consciência de o que é que você está alimentando, porque a pergunta não é se você está alimentando alguma coisa. Não tem como fugir disso. Ou você... Daí eu vou colocar em outras palavras, tá? Vai ter gente que vai ficar bem brava comigo, mas eu vou usar esse recurso pela didática. Ou você vai ser parte do problema, ou você vai ser parte da solução. Ou você vai ser parte do problema, ou você vai ser parte da solução. Você pode até assumir isso como não é um problema seu, mas a questão do alcoolismo de quem você ama, na medida em que você se importa, eu entendo isso, né, como um problema também seu. Agora é o seguinte, se o alcoolista segue se comportando dessa forma, não só beber, mas vários outros comportamentos associados a beber, como beber e te encher o saco, beber e ficar solicitando a sua companhia, o beber e ficar reclamando, solicitando coisas para que você faça para ele, coisas que você não gosta, por trás de um comportamento que você não gosta que ele tenha, existe uma função, existe um fundamento, existe um porquê daquilo. No dia a dia, no cotidiano, aquele comportamento, por mais negativo que seja, ele está servindo a algo, ele está de alguma forma funcionando. Por trás desse comportamento negativo existe uma recompensa imediata. E você pode, sem querer, ninguém faz isso querendo. Eu não acredito que alguém faça isso querendo. Eu vou começar a alimentar comportamentos ou a reforçar comportamentos que eu não quero ver no alcoolista que eu amo. Mas você pode, sem querer, alimentar esses comportamentos. De que jeito? E agora eu vou explicar de uma forma didática, tá? Para você começar a entender como funciona a mudança do comportamento humano. Eu quero que você imagine aqui, tá? E o que eu vou dizer aqui, por mais que é uma explicação didática, ela é científica e ela tem por trás muito do fundamento do método ACA e do fundamento da teoria comportamental e por trás disso existe o fundamento do resultado de muitas pessoas que você vê as histórias contando que conseguiram fazer o alcoolista que amam parar de beber. Baseado nesse conhecimento que eu vou te explicar agora. Então, presta atenção nisso porque é uma coisa muito grande, é uma coisa muito importante isso. Então começa a entender dessa forma, eu vou simplificar para você.
né? Ao longo do tempo a gente vai ter tempo de aprofundar mais nisso, tornar até mais fácil e mais palatável, mas eu preciso começar a te explicar de algum ponto, para você poder utilizar esse conhecimento na sua vida. E é o seguinte, imagina que os comportamentos humanos, ou de qualquer animal, eles são como se fossem programas de uma emissora de televisão. Como é que funciona uma emissora de televisão? Uma emissora de televisão tem vários programas na sua programação, né? Tem vários programas diferentes, várias atrações que fazem. E por que uma emissora mantém programas na sua programação, né? Mantém atrações? Porque dá audiência. Porque sem audiência, a emissora vai à falência. Então os programas da televisão precisam dar audiência, certo? E porque cada programa vai ter, lá tem até aquela pesquisa do Ibope, que mostra se aquela emissora está funcionando ou não, se aquele programa está sendo interessante ou não, e a emissora vai localizando, vai entendendo se aquilo é interessante ou não, baseado na audiência, que vai estar interessado naquele conteúdo. Então é o seguinte, a emissora só vai manter no ar programas que deem audiência. E perceba uma coisa, a emissora nem sempre se preocupa se a audiência é positiva ou negativa. Você já viu aquele programa que todo mundo fala mal, mas que está na boca do povo o tempo todo? Todo mundo falando mal de determinado programa, reclama, olha, não acredito que exista alguém que assista determinado programa de televisão, mas está todo mundo falando desse programa de televisão. Você acha que uma emissora vai tirar da sua programação um programa que está tendo tanta audiência, por mais que a audiência não é tão positiva? Não. Né? Não. Discutivelmente não. Então essa é a ideia. Se a audiência de um programa é grande, há interesse da emissora manter aquele programa. E se... Agora eu quero que você... Agora vamos para a situação do alcoolista. O alcoolista é um ser humano, claro. É um ser humano. E essa pessoa é como se fosse uma emissora de televisão. Todos nós somos, para explicar do alcoolista. E aí o que acontece? Cada comportamento que o alcoolista tem é como se fosse um programa dentro dessa emissora de televisão. E se, quando o alcoolista está executando comportamentos que sejam negativos, e você recompensar ele ter comportamentos negativos, recompensar como? Por exemplo, com a sua audiência. Você fica dando atenção, você fica conversando, ele pede para você fazer companhia quando ele está bebendo e você vai lá e faz. Você está fazendo o quê? Ele deseja algo e ele está recebendo este algo num momento em que ele está adotando um comportamento que você não quer mais que aconteça. Então você está, de uma forma ou de outra, recompensando algo que você não quer mais ver acontecendo. E o ser humano, né, você, nós somos movidos. É um instinto de sobrevivência. É tão forte quanto o instinto de respirar, de se alimentar. Nós seguimos e repetimos comportamentos de acordo com essa lógica de recompensas. Olha, se continua acontecendo, por mais maluco que possa parecer, por baixo dos panos está existindo mais incentivo para continuar aquele comportamento do que para parar. Esse programa está dando audiência. Está dando audiência. Só que daí tem gente que vai pensar, beleza, Vitor, saquei. Você acha que sacou, mas você não sacou. Escuta, calma. Beleza. Tem gente falando, cada palavra que sua acende uma luz no meu coração. Beleza, mas calma. A gente precisa acender mais luzes. Porque senão você vai chegar lá, não vai entender direito, você vai se perder. Então presta atenção. Quem está com caderno, já presta atenção. Já vai anotando, olha só. Beleza, então um fundamento é você não incentivar ou não recompensar comportamentos que você não quer. Por exemplo, ele está bebendo, ele está te enchendo o saco e ele pede, vem conversar comigo agora, vem aqui que eu quero desabafar, vamos assistir um filme juntos ou vamos fazer alguma coisa juntos, porque eu quero ter a sua companhia agora. Você dá o prazer, o privilégio de ter a sua companhia tão desejada, você vai estar recompensando e alimentando e reforçando um comportamento que você não quer ver. Porque não importa. Lembra que eu brinco ainda em alguns vídeos? Eu falo o seguinte, olha, palavras apenas, palavras pequenas. O comportamento é muito forte. Você pode reclamar, eu odeio estar com você porque você bebe, você incomoda, você enche o meu saco. Mas você está lá batendo cartão. Palavras apenas, palavras pequenas.
Você vai estar batendo cartão, você vai estar dando audiência, você vai estar recompensando, não importa você fazer isso reclamando. Aí você vai ter dois problemas, fazer e ficar reclamando. Não é mesmo? Agora, é o seguinte, quando você começar a tentar aplicar isso, começar, olha, evitar, recompensar o comportamento de beber. Com a sua presença, às vezes com dinheiro, às vezes várias formas. O que vai tender a acontecer? Pensa aqui comigo, uma emissora de televisão tinha lá um programa que dava muita audiência. Durante anos, aquele programa deu muito certo. Por bem ou por mal, tinha Ibope, estava legal, estava funcionando, bem ou mal. Podia ser um programa de 5ª categoria, mas estava funcionando. Aquela emissora que já está mais ou menos, ela começa a ver que o programa, o carro-chefe, está perdendo a audiência. O que ela vai fazer? Ela vai começar a ficar apelativa. Não é mesmo? A emissora não pode falir. Aquilo funcionava, de repente parou de funcionar. O que vai acontecer? Vai ficar apelativa. Porque ela confia naquele programa. Ela acredita que aquele programa é bom. Que talvez com alguma pequena adaptação aquilo possa voltar a funcionar. Então o que acontece? Quando você começar a mudar com o alcoolista que você ama, é muito possível que você comece a ver nele, nos primeiros momentos, um certo apelo para fazer com que você, de alguma forma ou de outra, volte a recompensar as coisas negativas que você vinha recompensando antes e nem sabia. Aí acende a luz em você, você começa a ver, não, eu tenho que parar de alimentar esse alcoolismo, né? Não está ajudando, está me dando mais trabalho, estou sofrendo muito mais fazendo isso. Estou deixando de cuidar de mim, estou cedendo a coisas que eu não quero, depois me sinto mal, me sinto sobrecarregado, acende a luz em você e você começa a mudar alguns comportamentos seus. E aí o alcoolista vai tender a buscar por natureza humana, tá? Não é sacanagem. Aí tem gente que começa a pensar, não, mas é sacana, mas é egoísta, olha só que malandro, olha só o que ele faz. É o seguinte, isso é da natureza do comportamento humano, ele vai tentar a buscar o equilíbrio de novo, você está mexendo no equilíbrio. Se você não estiver mexendo no equilíbrio, você não vai ver reação alguma. Então se você começar a ver o alcoolista começar a ficar mais apelativo, quer dizer que você está deixando de recompensar um comportamento que pode estar certo da sua parte fazer isso. Só que era um comportamento que não era interessante. Ele vai voltar à zona de conforto, vai tentar buscar aquele equilíbrio antigo que você aos poucos está buscando quebrar. Então ficar com ele enquanto ele está bebendo, mesmo que reclamando, vai tender a reforçar o comportamento. E quando você começar a mudar isso, não espere flores necessariamente no primeiro momento. Por quê? Porque existe um equilíbrio hoje, por mais negativo, por mais horrível que possa parecer. Tem gente que usa isso muito errado. Vai lá e começa a sentir que o alcoolista pode mudar de acordo com as próprias atitudes e começa a fazer grandes ameaças. E aí o alcoolista muda um pouquinho, mas para tentar suprir uma ameaça, mas com uma base muito frágil. E aí quando ele vai recair, ele não vai recair de uma forma mais madura. Ele vai recair muito mais forte, porque a base não foi sólida. Então não adianta você tentar resolver o problema do alcoolismo de quem você ama, tentar incentivar ele a parar de beber, sem criar uma base sólida, que possa criar realmente um interesse na sobriedade e um compromisso cada vez mais forte com a sobriedade. Porque você lembra como é que foi a história dos 3 porquinhos, né? Eu não preciso repetir para você como é a história dos 3 porquinhos, não é mesmo? A casa de madeira é mais ou menos. A de palha nem se fala, né? A de madeira é mais ou menos. A casa de tijolos, essa sim é o caminho mais rápido e mais eficaz, porque não adianta nada. Beleza, eu fui lá e dei um sermão, eu fui lá e dei uma grande bronca, eu fui lá e fiz tudo de qualquer jeito, ele ficou sem beber hoje. Não. Uma casa de palha não vai te proteger, não vai deixar você conquistando um convívio familiar feliz, saudável e tranquilo. Não vai deixar você sem se preocupar. E agora é o seguinte, é até uma pergunta que eu recebi hoje, foi a seguinte: Vitor, o meu esposo bebe em casa e quando acaba a bebida dele, ele pede para eu sair e comprar mais. Você acha que eu devo ir comprar mais, Vitor? E aí ela me ainda falou assim, mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Se eu não vou comprar mais, ele fica incomodado, ele reclama comigo, ele me enche o saco e vai mesmo assim. Então, Vitor, o que eu faço? Eu vou, para economizar todo esse meu português, essa reclamação que ele vai fazer, eu vou lá e compro logo para ele, para eu não me incomodar. Ele vai beber de qualquer forma, Vitor, mas pelo menos assim eu vou estar, de alguma forma, me preservando. Se você está entendendo o que eu estou explicando,
você tá vendo que não é isso, né? A parada, se o alcoolista tá lá bebendo, ele começa a te encher o saco para ganhar alguma coisa, né? Natural. As pessoas buscam comportamentos para ter recompensas, para poder ter uma vida o melhor possível. Não é na sacanagem. Ele foi lá e começou, de alguma forma ele aprendeu que se ele encher o saco dela, reclamar e incomodar, ela vai ceder. Então, ele foi de alguma forma, e me perdoe o linguajar, mas é para tentar ser didático realmente, é como se ele estivesse sendo disciplinado, ou domesticado, ou de alguma forma adestrado para funcionar assim. E pega num sentido mais técnico mesmo. A pessoa é ensinada a se comportar dessa forma. Ah, a culpa é da esposa? Não necessariamente, mas a esposa reforça quando vai lá e faz tudo o que ele quer para não se incomodar. Porque ela também está, de uma forma ou de outra, tendo alívio, tendo recompensa imediata de não escutar as asneiras que ele vai reclamar com ela e vai sair beber, daí ela pega para não se incomodar, ela vai lá e incentiva, vai lá e compra a bebida para o bonitão ficar em casa lá de boa. Ganhou 2 vezes e ela perdeu 2 vezes. Ela perdeu, parece, vendeu o almoço para comprar janta, pior ainda, ficou sem janta. Saiu, teve que se incomodar, né? Ou se incomodou um pouco menos naquele momento. Mas, pelo amor de Deus, ela foi lá e deu o quê? Tudo o que mais ele queria. Daí como é que vai dizer para o alcoolista depois? Ah, eu prefiro estar com você sóbrio, eu não gosto que você bebe. Querido, você comprou. Você não tem moral para falar mais. Você não tem moral para falar. Você está comprando. Tá entendendo? Tá entendendo? Como é que vai dizer? Porque fica uma coisa muito incoerente. Tá entendendo a importância de você fazer o quê? Você se preocupar realmente com aquilo que você está incentivando. Mas olha só, então o que a gente faz? Primeiro você começa entendendo que você não deve, né? Na medida em que o seu objetivo é fazer quem você ama parar de beber, você não deve incentivar o alcoolismo. Você não deve ceder a tudo que ele quer. Só que é o seguinte, não adianta nada, eu vou explicar o contexto total um pouco mais adiante nesse vídeo, mas eu primeiro tenho que fundamentar isso para você entender. Deixa eu te contar outra história. Eu tenho uma aluna que toda vez que o marido bebia, ela começava a pegar no pé dele, reclamar com ele. E ele virava o quê? O assunto, o centro das atenções. Aí o que acontecia? Ele abria uma latinha de cerveja e aí ninguém estava olhando para ele, estava todo mundo vivendo a sua vida. Aí ele abria uma latinha de cerveja, pum, aparecia a esposa. Fulano, você vai beber? Como assim? Não acredito que você vai beber. Eu não acredito que você vai fazer isso. E ficava lá, enchendo o saco dele. Ficava lá, fulano, você não deve fazer isso. Vai te fazer mal, hein? Você não falou que ia parar? Mas você tá tomando remédio. Mas isso aí vai fazer mal pra sua saúde? Mas você não deveria fazer isso, fulano. Meu Deus, depois de tudo que a gente viu, se você me amasse, você não beberia. E tá lá enchendo o saco dele. E aí o que acontece? Era um comportamento que ela nunca tinha nem pensado nisso. Ela nunca tinha nem pensado dessa forma. Para ela estava indo lá mostrar que era importante ele não beber. Ela nunca percebeu que ela estava dando ibope através do comportamento dela, recompensando ele. Daí ele olhava e pensava, claro que isso não é consciente, mas ele vai olhar e pensar, saudade da minha querida esposa, que saudade da mamãe. Poderia ser uma mãe também, igual, isso funciona igual. Abre então uma latinha, pum! Ganhou a mamãe, ganhou a esposa, tá ali nos pés dele. Ele faz isso para te sacanear? Não! Isso é inclusive um sinal de que você é importante de verdade. E isso é um sinal de que você é muito relevante na vida dessa pessoa. Tanto que ela busca uma maneira horrível, mas ela é uma maneira de te trazer para perto. É uma maneira de ganhar um pouco mais de atenção. É uma maneira de ganhar um pouco mais, às vezes até do prazer da sua presença. Você está entendendo como você é muito, muito valiosa ou valioso? E você se subestima, cara. Você tem que começar a se tocar que você é importante. Ah, Vitor, mas ele faz isso, faz aquilo, porque, olha, mais um sinal, inclusive, de que, olha, você é importante. Só que daí quando você faz isso, você alimenta a bebedeira. E aí o que acontece? Vira um comportamento automático dos dois, porque às vezes você faz isso para se aliviar. Ah, meu Deus, mas deixa eu aliviar esse meu negócio. Deixa eu aliviar essa minha ansiedade. Aí você vai lá e os dois aliviam a ansiedade. E aquele comportamento de um vai alimentando o outro, e vira um comportamento automático. E olha que doideira. Daí a gente estava conversando sobre isso e aí ela se deu conta disso. E ela começou a parar isso.
Para isso, ó, se segurou, beleza, a próxima vez eu não vou fazer isso dessa maneira. Deixa eu experimentar não fazer isso assim. E ela me contou que né, porque ela estava ensinando ele a beber e chamar ela. E aí quando ele parou de ser recompensado dessa forma quando ele bebia, ela me contou que ele já diminuiu bastante. Imagina quando você começa a colocar todos os elementos de mudança comportamental ao mesmo tempo. Se só uma pequena questão, como essa, no caso dela, já deu tanto efeito. Você está entendendo por que é tão importante você entender mais profundamente sobre essas dinâmicas do comportamento no cotidiano, no dia a dia? Não é um grande segredo do Himalaia, ó, que está escondido, cara. São alguns pequenos segredos, sim, são pequenos segredos, porque quase ninguém sabe deles. Porque quase ninguém, talvez nunca tenham te falado sobre isso. Então, a gente poderia chamar de alguns segredos, sim, existem alguns segredos. É importante você conhecer esses obstáculos, esses atalhos, para você ganhar energia, para você se fortalecer, porque daí quando você começa a agir de uma forma que ao invés de alimentar o alcoolismo, começa a mudar a dinâmica e começa a alimentar a sobriedade, você vai se desgastar menos. E você vai ter aquela segurança, aquela confiança de sentir que aquilo que você faz não é andar em círculos. Você está evoluindo a passos largos, firmes, sólidos. E isso não custa o seu sacrifício de fazer. Discutivelmente custa você entender. Isso é. Porque né, não tem como enfiar um conhecimento na sua cabeça. Aí beleza, você vai ter que aprender, vai ter que treinar, vai ter que praticar, vai ter que entender melhor. Porque eu estou te falando aqui alguns fundamentos importantes. Né? Fundamentos importantes que vão... Daí tem gente que vai me dizer o seguinte: Vitor, mas olha só, o meu caso não tem nada a ver com isso, cara. O meu caso não tem nada a ver com isso. O meu caso é muito diferente. No meu caso, o meu familiar, ele bebe, eu desprezo mesmo, eu encho o saco dele, eu nem encho o saco, eu fico brava e eu não falo mais nada. O que vai acontecer? Você vai, de alguma forma ou de outra, também criar um outro atrito. Porque se você passa a criar uma dinâmica em que você fica uma pessoa... Deixa eu achar uma palavra melhor para isso. Mas uma pessoa desagradável, uma pessoa que, olha... Porque sabe quando alguém te provoca? Alguém te irrita? Porque o alcoolista não acha... Se ele não acha que está errado hoje e você começa a tratar ele com essa postura moralista, aí você vai estar fazendo um efeito contrário também. Ele vai buscar beber até de raiva, para se aliviar, às vezes até de um sentimento difícil. Aí você vai continuar pisando num ponto errado. Porque tá percebendo que aqui não tem como fugir. Não tem como fugir. Ou você vai agir certo e aquilo vai te dar resultado, ou você vai agir errado e aquilo vai ser um tiro no seu pé. E não é o Vitor, o Vitor quer que seja assim, eu não quero que seja assim. Eu estou te mostrando o caminho da natureza do comportamento humano e que na medida que você domina isso, você passa a se libertar dessa parada. Você passa a ter oportunidade de mudar isso tudo. E daí tem gente que pode falar o seguinte: Vitor, mas olha só, quando o alcoolista chegar embriagado e insistir, te incomodar, te encher o saco, porque ele quer conversar com você naquele momento, e daí ele pede muito para você conversar, o que você deve fazer? Cara, você deve dar um jeito de não conversar. Você deve dar um jeito de não conversar. Mas você vai fazer o quê? Você não vai dar essa audiência. Você tem que mudar aquilo para outro lugar. Você vai diminuir a audiência desse canal, desse programa. Você não vai tirar toda a audiência. Agora, vou dar um gelão nele. Não. Você vai dar audiência para um programa melhor. Para um programa diferente, que é o quê? Atitudes sóbrias. Beleza, não é que estar com você é proibido. Não é isso. Você não virou uma muralha intransponível que é pura frustração. Pura frustração, não é isso. Mas você vai dar aquela sua recompensa da sua presença, do seu amor, do seu afeto, em momentos adequados. Porque daí aquela emissora vai começar a entender que outros programas são melhores. E ela não está em risco de falir. Tá entendendo? Tem outros programas que são melhores, que podem ser alcançados e que você recompensa comportamentos diferentes. E aí a sua energia começa a ser para alimentar a sobriedade. Aí tem gente que pensa o seguinte, olha só, porque daí tem gente que fala, Vitor, mas o alcoolista ele vai se fechando no mundinho dele, ele não escuta, olha, a nossa relação já se desgastou. Cara, eu tô para ver alguém pode me contar ainda, mas é tão raro, mas tão raro. Pensa só, como é que as relações se desgastam? Não é à toa.
Mas assim, você tem duas opções de olhar para isso. Ou você vai olhar, mas o alcoolista se afastou de mim. Pensa bem, como é que isso se construiu ao longo do tempo? Como é que você entrou nessa também? Porque geralmente o que eu vejo acontecer não é uma coisa que depende só de um. Ao longo do tempo, a dinâmica que você fez parte ao longo de anos foi contribuindo para que isso acontecesse. E isso não quer dizer que está tudo perdido agora que existe uma desconexão, mas agora você precisa, mais do que nunca, ferramentas para criar uma conexão melhor. Porque você achar que vai conectar errado com o alcoolista vai adiantar, você vai sofrer e vai se desgastar e não vai conseguir o que você quer. Então você precisa buscar ferramentas para se conectar de uma forma mais positiva. Porque o alcoolista, se ele se fecha no mundinho dele, de uma forma ou de outra, aquilo está sendo a melhor coisa. Eu já cansei de ver gente que se fecha no próprio mundinho porque a família não percebe, mas enche o saco até não ficar até ficar insuportável. Não entende o alcoolismo, aí fala um monte de besteira também. Tá entendendo? Não é por mal, por bem, achando que está ajudando, mas daí vai lá e empurra a pessoa para a vala, sem perceber. E aí olha a pessoa na vala e pensa, o que está acontecendo? Está entendendo a importância da luz? Está entendendo a importância de você olhar para a sua situação, olhar para você e se valorizar, porque olha só, você é importante pra caramba. É ridículo essa pessoa se fechar e não querer conviver com você. Alguma coisa está errada aí. Você é importante. Às vezes a sua chatice é chata, né? As pessoas podem ter uma chatice, pode encher o saco às vezes. E isso talvez não é interessante, mas você pode ter certeza que você é importante. Que você é valiosa, você é valioso. Seguinte, aí tem gente que pensa o seguinte, Vitor, mas se eu não reclamar, ele não vai achar que está tudo bem ele seguir bebendo? Ele não vai achar que está tudo bem ele seguir bebendo? Não. Sabe por quê? Pensa o seguinte, primeira coisa, tem gente que pergunta assim, Vitor, mas e se eu não reclamar? Ele não vai achar que está tudo certo? Ele não vai achar que agora ele pode fazer a festa? Deixa eu te perguntar o contrário. E quando você enche o saco, quando você fica reclamando, correndo atrás, de uma maneira louca, cega e desvairada, ele para de beber? Não para, né? Então, o que você acha de experimentar uma coisa diferente? Tá entendendo? Por que você acha de experimentar? Porque você confia, eu sei por que você acha que reclamar é o melhor. Porque é o melhor que você sabe hoje. E você não tem como fazer nada melhor do que você sabe. E tá tudo bem, mas daí o caminho é você aprender. Desenvolver recursos melhores. Porque eu sei, porque daí você não sabe, e aí você começa a fazer o quê? Age errado, mas mesmo que tá errado, você começa a confiar nesse seu comportamento errado. Ai, Vitor, mas pra mim eu acho que reclamar é o melhor que eu posso fazer. Mas é porque da mesma forma que o alcoolista também acha que o melhor é beber. Só que não está dando certo, você percebe? Não está rolando. E não é porque você não quer, não é porque você não se importa, não é nada disso. É simplesmente porque você precisa de ferramentas melhores. Porque não é discutível isso. A questão é, está dando certo? Não. Então, alguma coisa está errada. Esse é o raciocínio, tá percebendo? É diferente porque tem gente que não tem recurso, fica no escuro e pensa o seguinte, não tá dando certo, significa que não dá. Peraí. Tem gente que escuta isso e acredita o seguinte, que precisa ter uma postura mais agressiva, então, acusatória. Olha, então eu vou começar a não dar audiência para ele, e agora eu vou ter que então agir, vou ter que punir ele, vou ter que mostrar para ele que ele tá errado, vou começar a punir ele então. Se for que não adianta reclamar, vou deixar ele vou falar para ele, olha só, querido, eu não vou ficar com você, seu bafento, nojento, chato, e eu só vou conversar com você quando você não estiver aí caindo pelas beiradas. Cara, se você disser dessa forma, não é o jeito que você vai resolver. Você percebe? Aí você se torna uma pessoa mais desagradável. Você se torna uma pessoa mais... Você entende o que eu estou dizendo, né? Você também não ia querer ouvir uma pessoa que fala assim com você, de maneira nenhuma, né? Você não ia se abrir mais para ceder, para inclusive acolher mais o pedido de alguém que fala assim com você, não é mesmo? E você não precisa disso. A parada é a seguinte, você pode demonstrar que o que ele está fazendo, ou o que ela está fazendo, não é interessante. De várias formas mais construtivas. E outra coisa, mas tem que ter essa intenção primeiro, tá entendendo? Tem que ter essa intenção primeiro. Porque assim, você tem que entender que é isso, olha, você precisa ter atitudes construtivas para expressar aquilo que é importante para você, para expressar suas preferências,
para expressar aquilo que você valoriza mais. Porque tem gente que fica tão focado em falar o que está errado, em dizer o que está errado, que percebe como pode parecer, às vezes, impossível satisfazer você, mesmo que isso seja falso. Mas pode soar como impossível satisfazer você. Já que é impossível, frustra. Você acha que é só você que frustra quando as coisas não dão certo? Todo mundo frustra quando as coisas não dão certo. E o alcoolista não é uma... Ele por ter o alcoolismo, por ter alcoolismo, por estar numa situação ativa de alcoolismo, ele vai ter uma tendência a fazer o quê? Beber, porque é um sintoma da doença dele, inclusive. Percebe a importância de você pensar de uma forma construtiva? Então é o seguinte, o jeito certo, a sacada que eu estou te passando aqui, ó, você vai fazer o alcoolista sentir. E isso é importante, você tem que colocar isso de uma forma que ele possa sentir que existem coisas que ele pode fazer melhor, que vão dar mais certo, que vão melhorar e que você vai reconhecer coisas positivas, mas que alguns pequenos, você vai, olha, colocar dessa forma, olha, essas coisas que você não quer, esses momentos que você não quer compartilhar, essas pequenas atitudes que você não quer fazer, são coisas que você não vai tolerar, que você não vai ceder simplesmente, porque as suas preferências, sua atenção está mais para lá. Só ele um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ele vai chegar a sua atenção. Tá entendendo? Aí a sensação de estar perdendo algo que poderia estar ganhando, fica nele e não em você. Aí você vai fazer o quê? Você pode começar a fazer isso gradualmente, mudando algumas atitudes por vez. Mudando algumas atitudes por vez e vai sentindo isso. E o seguinte, se você hoje fica com ele enquanto ele bebe, experimenta limitar esse contato aos poucos, dando desculpas, sentindo o terreno. Vai sentindo o terreno. Você, olha, eu não vou estar com você hoje. Vou dormir. Tem várias formas de fazer isso, mas você vai... a ideia é essa. Tá entendendo? A ideia é essa. Porque, e uma dica que eu dou para você aplicar hoje é a seguinte, começa fazendo isso gradualmente. Se você fica muito com ele hoje, fala, olha, beleza, amanhã a gente conversa. Olha, você quer conversar hoje? Não tô legal, eu prefiro conversar, eu prefiro conversar com você sóbrio. Amanhã a gente conversa. E amanhã esteja lá para conversar. Dormir é uma, né? Você pode dar uma desculpa no começo para ir limitando esses contatos. Mas é o seguinte, só de você começar a errar menos já é muita coisa. Tem gente que acha que dá para você corrigir um bolo. Pega um bolo que foi mal feito e bota lá um bolo de barro, enfia chantilly por cima e ele vai ficar gostoso. Claro que não vai ficar gostoso. Então, é interessante você acertar? É interessante você acertar. Mas é muito interessante e é muito fundamental também você não errar. Você entende a importância disso? E você já está começando, você já aprendeu quando você sabe uma coisa que não é para fazer, você já começa a entender. Você percebe que você já começa a entender, vai começando a iluminar os caminhos. Porque mas não é para fazer isso, mas é o melhor que eu posso. Cara, qualquer outra coisa é melhor do que errar. Qualquer outra coisa nova que você não fez é melhor do que errar. Certo? Aí tem gente falando o seguinte, mas Vitor, ele não conversa, ele foge. Volta aqui, ó, vem cá. O interesse de conversar é de quem? O interesse de conversar é de quem, cara? É dele. É ele que quer conversar. Você não está fazendo tudo o que ele quer. Você não está suprindo todos os interesses dele. E ele também não é obrigado a suprir todos os seus. Porque se no dia seguinte quem quiser conversar seja você, aí o interesse é seu, você está entendendo? Mas ele não quer conversar. Você vai dar oportunidade dele falar com você no dia seguinte. Você vai dar oportunidade. Querido, olha, eu gosto de você. Você é importante para mim. Tem várias coisas que você faz que eu acho muito legais. Talvez hoje poucas, mas existem. Você como pessoa é importante. E eu te dou oportunidade. É uma oportunidade dele, não é sua. A gente já começa, mas ele não quer conversar. Cara, a hora que você entender que não é você correndo atrás dele, é aquela velha história. Porque a pessoa fica às vezes tão presa numa estratégia de controle que nunca deu certo. Você às vezes está tão viciada numa estratégia de controle que nunca deu certo, que é difícil às vezes para você começar a entrar na sua cabeça que pode existir uma estratégia muito eficaz, muito mais eficaz daquilo que você está fazendo e que não tem nada a ver com o que você faz. Você acha que vai ficar conversando, buscando, correndo atrás do bonito no dia seguinte? Não, querido. Não é por aí. Você vai colocar as coisas de uma forma que vai fazer ele querer mudar. Porque do seu jeito é muito desgastante. Você está entendendo? O seu jeito não vai dar. Você vai ter que mudar, cara, isso.
para o seu bem, para você poder se sentir mais forte, mais confiante e ao mesmo tempo fazer quem você ama parar de beber. Você passou tempo demais colocando um poder na mão do alcoolista que ele não tem. E aí depois saiu se queixando que era desgastante. Entende isso? Eu sei que isso pode estar doendo para você ouvir agora, mas você precisa olhar para isso se você quiser uma mudança. Você talvez estar sentindo que é muito desgastante, que é muito difícil, porque durante muito tempo você foi dando um poder que ele não tinha. Você foi colocando nas mãos dele uma série de coisas que ele não tinha nem condições de arcar com aquilo naquele momento. Porque ele está doente? Você está entendendo que ele está doente? Está entendendo que o que você está fazendo é importante? Você é importante, você é uma ferramenta fundamental. E a maneira que você vai usar a sua ferramenta, que é você, o jeito que você se relaciona com ele, precisa ser muito bem feito. Você está entendendo a importância disso? Porque não adianta você ficar reclamando que ele não faz as coisas do jeito que você quer. Não adianta. Né? Porque vai fazer o quê? Porque quando a gente reclama que o outro não faz o que a gente quer, e a gente nem se preocupa em como conquistar aquilo, a gente está simplesmente se colocando numa posição de dominação. A gente está dizendo para o outro o seguinte: querido, você é o senhor do meu destino, você tem a minha vida nas suas mãos, e se você não cuidar de mim, eu vou reclamar, vou chorar como se eu fosse uma criança. E você não é criança, querido, você é valiosa demais, você é valioso demais, você é um adulto muito valioso, você é uma pessoa de muito valor, você é uma pessoa muito importante. Se alguém está esquecendo disso aqui, é você. Você está entendendo isso? Então essa é a parada. Né? A pessoa está reclamando, Vitor, o que vocês estão perguntando aqui nos comentários? Tá entendendo? E quando o marido não deixa você dormir, aumenta o som, faz de tudo. O assunto não é bebida. O assunto é o som. O assunto é o sono. Tá entendendo? Porque se você pega um marido que vai lá e aumenta o volume no máximo e você vai lá e reclama, você fica bebendo e não sei o que a noite toda. Pronto, desviou o assunto de uma briga pela razão e aí não falou sobre o sono, né? Mas daí é outro assunto. Tá entendendo? Porque assim, onde é que parou? Onde é que talvez você parou? E aí você tem que se perguntar isso. Você parou de achar que você tem o direito de impor as suas necessidades de uma forma direta e honesta? Onde é que se perdeu isso? Porque você não nasceu fazendo do jeito que você faz. Você se perdeu em algum momento. Vendo talvez outras pessoas, talvez você tenha visto outras pessoas agindo assim com você, mas em algum momento se perdeu aquela coisa de você se impor de uma forma saudável, se você não está conseguindo se impor de uma forma saudável. E aí você se impõe de uma forma errada, eu vou lá e começa a brigar, você é um imbecil, você foi lá e ligou o som, estragou a minha noite. Opa! Você vai bloqueando a capacidade do outro te ouvir. Você também não ouviria. Porque hoje talvez ele não está achando que é um problema. E aí quando você usa esse tipo de linguagem, você se desgasta o dobro. Você tem o direito de mostrar, eu preciso de uma... A questão aqui é necessidades minhas. Isso é importante. Porque todos os caminhos nesse sentido vão levar a Roma. Você colocar as suas necessidades de uma forma mais razoável, de uma forma mais madura e construtiva, vai tirando o espaço do alcoolismo. Vai tirando o espaço do alcoolismo. E ele vai começando a te dominar. Porque assim, você nunca foi criança, hein? Mas o alcoolista ele vai lá e aumenta o som de propósito. Você nunca foi criança, talvez você não tenha sido criança, não lembre mais. Mas o que acontece quando uma criança, a pessoa está usando mecanismos infantis para resolver os problemas, começa a agir igual criança. Aí o alcoolista vai começar a fazer uma coisa para te provocar. E vai te provocar. E aí sabe o que mais dá energia para provocar em uma criança? É você olhar e falar, Joãozinho, meu Deus, Joãozinho me deu um apelido que eu não queria. O Joãozinho que deu o apelido que você não queria tá errado? O Joãozinho tá errado. Ele tá errado, bebê. Tá errado. Só que como é que você vai fazer? Você vai, quebra essa carcaça, quebra essa imagem imatura que talvez você às vezes possa se apresentar. E não entra nessa. E busca mecanismos mais maduros de lidar com isso. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá começando a cair a ficha? Conta aqui pra mim nos comentários. Tá começando a cair a ficha? Essa live costuma cair ficha de muita gente, hein? Só fala, Vitor, você falou uns negócios aí que me incomodou, cara, mas eu acho que aí tá começando a entrar na minha cabeça. Que deixar o alcoolista, fazer o alcoolista parar de beber é cuidar de mim, como eu mereço. É cuidar de você como você merece. É você lidando com um problema seu. Eu tô falando para você, beleza, um destino, uma coisa que te atrapalha é você
fazer quem você ama. Esse alcoolismo de quem você ama. E você pode conquistar a sobriedade e ter um convívio familiar feliz e saudável, sem deixar de cuidar de si nem por um segundo. Isso não é pré-requisito. Não é pré-requisito. Certo? E agora eu vou ter que encerrar essa live. Queria continuar mais, mas tem mentoria agora, né? Tem mentoria agora com a turma do curso Amor contra o Alcoolismo. Então, uma boa noite para todo mundo e até a próxima. E tchau!